Oi, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade à série sobre as parábolas de Cristo e a parábola de hoje é a parábola do administrador astuto ou mordomo infiel, dependendo da tradução. Essa parábola você encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nos versos de 1 a 9, e eu vou ler para vocês. Jesus disse aos seus discípulos: O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: Que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: Meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: Quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: Tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: E você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: Tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Bom, essa é uma das parábolas mais enigmáticas de toda a Bíblia, e Jesus contou ela aos seus discípulos, não somente aos 12 apóstolos, mas ao grupo maior de pessoas que o seguia, e os fariseus também ouviam ele contar essa parábola. E Jesus disse que havia um homem rico que empregou um administrador para ele administrar os seus negócios, mas ele era astuto, traiçoeiro e infiel. E a Bíblia diz que ele foi acusado de estar esbanjando os bens do seu senhor. Ele estava fazendo uma péssima gestão e muito provavelmente ele até usasse os recursos da empresa para arcar com gastos pessoais. E então ele é chamado pelo seu patrão para prestar contas da sua administração, e ele diz que o administrador não poderia mais continuar trabalhando para ele. E diante da possibilidade de ele se ver desamparado no futuro, sem uma casa para morar, e como ele estaria difamado, com uma má reputação, muito provavelmente ele não conseguiria outro emprego. Então ele age astutamente. Ele chama cada um dos devedores do seu senhor, pergunta a cada um deles quanto eles deviam, e conforme eles vão respondendo, ele concede um grande desconto para cada um. Mas ele não faz isso com autorização do seu patrão. Então, a um deles, por exemplo, que devia 100 tonéis de trigo para o seu patrão, ele atualiza a dívida para 80. E ele faz isso com cada um deles. O que ele queria, o objetivo dele com isso, era garantir amizades e favores para o seu futuro, porque assim, muito provavelmente, ele teria casa para morar, e esses que receberam o desconto se sentiriam em dívida com ele. Então ele entrega a sua administração ali para o seu patrão, e ele percebe rapidamente o que ele havia feito, que ele havia agido astutamente, e então ele o elogia pela sua sagacidade em garantir provisões para o seu futuro. A intenção de Cristo ao compartilhar essa parábola jamais foi elogiar o comportamento desonesto e fraudulento desse administrador. O objetivo dessa parábola é focar na astúcia do administrador infiel em garantir provisões para o seu futuro,
porque a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. E então, se até mesmo os ímpios, eles usam das oportunidades e dos recursos para garantir objetivos terrenos, ainda que de forma desonesta, quanto mais nós, os cristãos, devemos usar todos os recursos, oportunidades, tudo que o Senhor nos confiar em prol do reino de Deus e das verdadeiras riquezas espirituais. Sabe, a marca de um verdadeiro cristão deve ser expandir o reino de Deus, levar pessoas para Jesus. E aqueles que foram alcançados pelo anúncio do Evangelho, através da boa mordomia cristã, poderão se tornar amigos que darão as boas-vindas aos cristãos generosos na morada celestial. Bom, então o significado dessa parábola é que nós devemos fazer uma boa mordomia cristã. Nós devemos usar todos os recursos, todas as oportunidades, visando a expansão do reino de Deus, visando o anúncio do Evangelho, a salvação de almas. E talvez você se pergunte, mas o que seria uma mordomia cristã? E eu quero citar aqui para vocês algumas coisas que fazem parte disso. Bom, os nossos dons e talentos, por exemplo. Talvez você tenha sido chamado por Deus para ser um pregador do Evangelho. Talvez você seja um pregador que prega dentro de uma igreja. Talvez Deus tenha te chamado para ser um pregador das ruas, das praças. Talvez ainda você seja chamado para ser um pregador itinerante que viaja para outras cidades levando o Evangelho. Ou ainda, assim como eu, talvez você tenha sido chamado para pregar o Evangelho na internet, que é uma ferramenta preciosa que tem um grande alcance, né, para levar a palavra de Deus. Talvez ainda Deus tenha te chamado para a área das artes, para o teatro, para a dança, para a música, para pinturas. Então, faça bom uso dos talentos, dos dons que Deus te deu, faça com excelência para Ele. Talvez você tenha sido chamado para ser um intercessor. Talvez você não seja o missionário que vai às nações, ou mesmo que evangeliza aqui no Brasil, mas você pode ser aquele que está sustentando essas pessoas em oração. Então, sabe, ore pelo anúncio do Evangelho, pela aceitação do Evangelho aqui na nossa nação, no Brasil, para que muitas vidas sejam salvas e também pela expansão do Evangelho ao redor do mundo. Ou quem sabe ainda, talvez Deus tenha algo diferente para você. Talvez Deus te chamou para a política, por exemplo. Então use a sua voz, o seu poder de influência em prol de leis que realmente beneficiem as pessoas, que sejam leis retas, justas, de acordo com a palavra de Deus. Não importa qual o seu chamado, qual o seu ministério, tenha sempre essa visão de fazer o reino de Deus crescer, de alcançar vidas para Jesus através daquilo que você faz. Bom, parte da mordomia cristã também são os nossos recursos financeiros. Então, sabe, é importante que a gente dê o nosso dízimo, a nossa oferta na igreja que a gente frequenta, ou em outras também que a gente visitar, levar a nossa oferta, que a igreja do Senhor continue de portas abertas, continue sendo mantida, porque certamente pessoas estão ali aprendendo a palavra de Deus, estão conhecendo Jesus e recebendo a salvação. Você pode também contribuir financeiramente ajudando um missionário, por exemplo. Como eu disse, talvez você não é aquele que vai às nações, mas você pode ir às nações através da sua oração, da sua ajuda financeira. Parte também da mordomia cristã é o seu tempo. Sabe, essa é uma geração que encontra tanto tempo para ficar em redes sociais, na internet, Netflix,
diante ali da TV vendo séries, filmes, mas muitas vezes a gente não separa um tempo para receber uma pessoa na nossa casa, ou para visitar um doente, para visitar uma pessoa que está ali precisando de oração. Talvez Deus espera que a gente separe o nosso tempo para discipular um novo convertido, e por mais que você diga, mas eu não sou um teólogo, eu não tenho um grande conhecimento da Bíblia, mas sabe, muitas vezes na simplicidade você pode esclarecer as dúvidas daquela pessoa. Tem muitos materiais bons na internet, talvez a sua própria igreja tenha algum material, alguma apostila, né, para você estar discipulando pessoas, esclarecendo as dúvidas básicas, sabe, sobre Deus, sobre a sua palavra. E o lindo resultado disso é que, como Jesus falou, um dia lá no céu, nós seremos recebidos com muita alegria e gratidão por aqueles que conheceram a Jesus através das nossas vidas. Então, que a gente possa fazer uma boa mordomia cristã, usando não de sagacidade de uma forma negativa, pecaminosa, como fez aquele administrador astuto da palavra, mas no sentido de usando sabedoria, aproveitando toda a oportunidade que Deus nos der para que a gente alcance muitas vidas para Jesus. Que onde a gente for, a gente possa deixar uma semente de amor, uma semente da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E não esquece de deixar o teu like se você gostou desse vídeo, de compartilhar com alguém. Me siga aqui no YouTube, ative as notificações e me siga também nas redes sociais, que eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Que Deus te abençoe.